Fabinho vira prioridade no Verdão. Até onde nós, torcedores, podemos nos iludir com isso? Vou falar para vocês quem é o jornalista que soltou isso daí e qual que é o plano suposto do Palmeiras para tentar convencer o jogador a vir jogar com a nossa camisa em 2026. O goleiro Marcelo Lomba bate o martelo e define o seu futuro para 2026 também. E o River Plate manda buscar Aníbal Moreno, lógico, modo de falar, para tentar tirar o jogador do Palmeiras. Vamos falar nesse vídeo aqui todas essas informações, mercado da bola muito aquecido no Palmeiras, mas antes da gente continuar, Palestino, sua inscrição ela é muito importante e também o seu like ajuda muito o canal, beleza? Vamos ficar assim, você chega, se você verifica a sua inscrição, você que é da casa já chega sentando o dedo no botão e eu aqui já chego entregando conteúdo para vocês. Bora, sem mais delongas, já quero começar, esse vídeo aqui vai ser, acredito eu, um pouco mais breve, porque eu tô corrido aqui na minha vida, vocês sabem que é final de ano, mas eu tô fazendo de tudo para não falhar com vídeos para vocês, pelo menos um por dia, né? Que a gente vem atualizando as principais informações, principalmente de mercado do Palmeiras, tá bom? É o seguinte, o Verdão, falando do Aníbal Moreno, tem recebido contatos de interessados em relação ao volante Aníbal Moreno. E é discutido qual será o futuro do meio-campista internamente no Palmeiras. O River Plate da Argentina é um desses clubes, mas as conversas ainda estão distantes de um desfecho, segundo matéria do Thiago Ferri lá no Globo Esporte. O Aníbal Moreno foi contratado, Palestrino, em 2023, para você que não se lembra, e o Palmeiras pagou, na época, 7 milhões de dólares pelo jogador. E por causa desse investimento feito, o Verdão entende que precisa de uma boa compensação para vender o camisa 5 nesta próxima janela de transferências. O jogador tem 26 anos de idade e já disputou 117 jogos pelo Palmeiras. Então ele já tem certa relevância por aqui e o Palmeiras deseja retomar pelo menos, né, o que foi investido. Por isso, pelo embasamento da matéria do Thiago Ferri, o Palmeiras vai ouvir os interessados e só vai negociar o Aníbal Moreno para uma oferta financeira que agrade ao clube ou que pelo menos chegue próximo do que o Palmeiras investiu no atleta. Lembrando, Emiliano Martínez foi contratado esse ano, é outro jogador do elenco para a posição onde atua o Aníbal Moreno. Foi um dos 12 reforços contratados, né, inclusive desse ano de 2025. E o Palmeiras conta com a permanência do jogador para 2026. E Bruno Fux, recentemente adquirido, anunciado pelo Palmeiras aí pelo Atlético Mineiro, também é outro jogador que pode atuar improvisado nessa posição. Mas vamos para de improvisação, né, Palmeiras? Que o Bruno Fux jogue na posição dele de zagueiro e faça o trabalho de vocês de ir atrás de um volante caso venda o Aníbal Moreno. O Palmeiras deve vender o jogador foi muito mal neste ano de 2026 e o próprio Abel Ferreira eu acho que chegou a comentar que não tem prioridade de manter o atleta no elenco. Ele não falou nessas palavras, mas o Aníbal Moreno não faz parte, acredito eu, pelo menos que está nas entrelinhas, do projeto do Palmeiras para este ano próximo que está para vir. E Palmeiras deve vender o atleta e deve correr atrás de um novo nome para a posição. E segura aí que a gente já vai falar do Fabinho nesse vídeo. Quero saber muito a sua opinião sobre uma possível venda do Aníbal Moreno. Quero saber também dessa história que eu falei para vocês aqui bem rapidamente, que o Emiliano Martínez ainda vai ter uma chance no Palmeiras ainda. Não deve ser negociado no ano que vem. E vamos falar do Fabinho, que seria uma baita contratação para o ano. Mas antes, né, você vai comentar aí o que você acha de uma possível saída do Aníbal Moreno. Mas antes da gente falar do Fabinho, a gente tem que falar aqui, né, do nosso guarda-redes. Recentemente a gente veio no canal falando que o Marcelo Lomba tinha colocado o Palmeiras em stand-by e tudo mais. E lógico, quando aparecem informações como essa, a gente não pode ser injusto e deixar de comentar aqui no vídeo, tá bom? O goleiro de 39 anos, hein? Fez 39 anos o Marcelo Lomba neste último dia 18 de dezembro, mais conhecido como ontem, tá bom? Parabéns ao Marcelo Lomba aí, que
Que Deus dê longevidade ao goleiro do Palmeiras. É o seguinte, por que eu tô falando isso pra vocês? No dia que ele fez aniversário, o goleiro resolveu aceitar a proposta do Palmeiras para a sua extensão contratual por mais uma temporada. Nas próximas semanas, o jogador assinará novo contrato com o Palmeiras e seguirá no elenco comandado pelo professor Abel Ferreira. Isso aí já foi amplamente divulgado por Globo Esporte, nosso palestra. Então, checadíssima essa informação para vocês. Marcelo Lomba permanece no Palmeiras para o ano que vem. O goleiro, né, essa é a parte que eu acho que é meio complicada para ele. Ele deve ser o terceiro na hierarquia de goleiros para 2026. Já que, pelo que a gente se vê nos bastidores, a situação do Everton, né? Estava se ventilando dele ir pro Grêmio. O Grêmio de fato tem interesse no jogador, mas parece que o que o Everton pediu ao Grêmio, o Grêmio não quer pagar pro atleta. Então, nessa toada, ele deve cumprir o contrato até o final com o Palmeiras. O Everton deve ficar no Palmeiras. Isso não é certo, tá, gente? Mas até onde a gente sabe, o Palmeiras vai ficar com Carlos Miguel, o Everton e Marcelo Lomba. Dois goleiros experientes na reserva do Verdão para 2026. O Marcelo Lomba provavelmente não deve ter recebido nenhum tipo de proposta relevante para ele, logo ele resolveu assinar por mais um ano com o Palmeiras. Parabéns ao atleta, fico feliz, a gente veio aqui reclamar que ele estava demorando para responder, e não por causa dele, mas na nossa visão por displicência da diretoria, não ter colocado um prazo para ele assinar, mas felizmente essa situação foi resolvida e o jogador deve assinar o seu contrato de permanência por mais um ano nos próximos dias com o Verdão. O que você acha de tudo isso? Marcelo Lomba é um jogador experiente, nunca causou problema no vestiário, isso a gente precisa ser ressaltado, nunca reclamou por ser reserva e toda vez que entrou fez o que tinha que fazer, guardou as redes do Palmeiras, para mim, com maestria, não ficou devendo, não lembro de uma falha do Marcelo Lomba nos jogos que ele entrou. E olha que ele entrou em poucos jogos, hein? Não é difícil de analisar não. Todas as vezes que ele entrou, ele fez o trabalho dele muito bem, fico muito feliz que ele renovou com o Palmeiras. A gente tem aí 3 goleiros a priori que vão servir aí para guardar as redes do Palmeiras. Acredito que é a posição que a gente mais está certo para 2026. O que você acha de tudo isso? Gosta da permanência do Marcelo Lomba? Talvez alguns de vocês vão querer argumentar do Kaique, que tá lá em Portugal, que seria uma boa o Palmeiras trazer pra cá, é verdade. Vai falar do Menino Aranha também, que é um goleiro que veio da base, mas não devem ter oportunidade, já que esses 3 goleiros, Marcelo Lomba, o Everton e Carlos Miguel, estão aí assumindo a hierarquia de prioridade como guarda-redes do Verdão para 2026. E Palestrino, falei pra vocês que esse vídeo ia ser um pouco mais rápido do que de costume, alguns vão gostar, outros não, porque tem gente que tá se adaptando aos vídeos longos que a gente faz por aqui, mas não é porque é um vídeo rápido que ele deixa de ser relevante. Eu vou jogar essa aqui pra vocês pro alto aí. Se vocês quiserem se iludir, vocês se iludam. Eu não me iludo, tá? Eu não me iludo. Embora eu me agrade ouvir esse tipo de coisa, mas eu só acredito quando assinar o contrato e estiver tirando a fotinha, maior campeão do Brasil. Aí eu acredito que de fato o Palmeiras efetivou, contratou e trouxe pra cá. Caso contrário, eu procuro não me iludir com isso que eu vou falar pra vocês agora. Mas a informação é boa, tá bom? De acordo com informações, aqui ó, devidos créditos. Tem uma galera por aí que fica falando um monte de notícia torto e direito e não dá crédito, hein, gente? Eu aqui não tenho informação privilegiada, eu só repercuto com vocês o que acontece na mídia e dou opinião sincera minha sobre o Palmeiras. Então aqui os devidos créditos, essa informação que eu vou passar para vocês é do Jorge Nicola. Se tiver gente falando por aí que tem informação privilegiada sobre isso, tomem cuidado, tá? Porque essa informação é do Jorge Nicola. Talvez o pessoal tá com medo de falar que é do Jorge Nicola porque é muito palmeirense e não gosta do jornalista. Eu não tenho essa não, eu falo aqui. Informação do Jorge Nicola, tá bom? O Palmeiras intensificou o interesse em Fabinho, do Al Ittihad da Arábia Saudita. O jogador foi convocado recentemente por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Lembrem-se disso, tá muito valorizado. E em janeiro, o medalhão já pode assinar um pré-contrato com outro clube. Você viu aqui no título do vídeo. Não é bait não, tá? É verdade. O jogador pode vir de graça, entre aspas, porque se ele assina um pré-contrato, o Palmeiras, a única coisa que tem que fazer, ou qualquer outro clube, é acertar salário com o jogador. Fala do Jorge Nicola, aspas aqui.
Neste momento, a busca se dá por um primeiro volante, alguém que possa proteger o sistema defensivo e iniciar jogadas. O nome de Fabinho é a prioridade máxima, mas ele só pode chegar a partir de junho. Fecho aspas, afirmou o Jorge Nicola em seu canal do YouTube. O que você acha dessa informação? Tem muita gente que não gosta do Jorge Nicola. É impressionante, né, cara? Ele sabe de tudo, cara. Quando ele ia lá no Neto, dava risada, porque o Neto zoava com a cara dele. Falava, pô, ele sabe até quanto que o porteiro do Corinthians recebe. Então esse cara sabe de tudo. Mas também dá um monte de barrigada, né? Vamos ser sinceros, né? Mas enfim, ele soltou essa no canal do YouTube. Ele já acertou outras vezes. É porque o torcedor do Palmeiras tem ranço com o Jorge Nicola, é verdade. E nunca quer dar créditos pros caras. Mas eu, cara, independente de quem seja, eu sempre dou crédito aqui no canal, tá bom? Essa informação é do Jorge Nicola. O maior obstáculo, Palestrino, e aqui já eu que estou falando em relação a tudo que se acontece nos bastidores, e eu falei num vídeo anterior, quando estava me referindo ao Fabinho, o maior obstáculo para o Palmeiras é o alto salário do jogador, né? Que gira em torno aí de 4 milhões de reais por mês. É um valor que, assim, é considerado fora da realidade do mercado brasileiro, não só do Palmeiras, né? 4 milhões de reais, o cara tem que ser o... né? Eu acho que nem o Beckenbauer receberia isso se viesse pra cá, né? Ou estivesse jogando ainda, é verdade, né? Mas 4 milhões de reais é uma grana bem alta para a realidade financeira dos clubes brasileiros, né? Então, sabendo disso, acredito eu, né? E o que apura-se aí em vários portais, a diretoria tenta convencer o jogador com a ideia de um projeto vencedor, mostrando que ele seria aí uma peça fundamental no time do professor Abel Ferreira e é lógico, vai ter que convencer o cara a baixar o seu pedido salarial. Fabinho dispensa comentários, tá, gente? Dispensa comentários. É o jogador experiente que o Abel Ferreira pediu ano passado, que falou que faltou na final da Libertadores, né? Jogador que tem casca, já ganhou Champions League sendo protagonista pelo Liverpool. Jogador que ainda tem, por incrível que pareça, mercado na Europa, cara. Tem gente na Europa querendo um jogador também, o que pode complicar uma investida do Palmeiras. Porém, a idade avançada do atleta, vou até pesquisar aqui agora, pera aí, rapidão. Vou abrir aqui, ó. Quem sabe faz ao vivo, né? Fabinho Transfer Market. E aqui fica a dica pra vocês, tá? Vai aparecer cortado aí, mas eu ajeito a tela pra vocês. Tudo que eu falar pra vocês, ou que vocês ouvirem na internet, façam isso que eu estou fazendo agora, joguem no Google, pesquise, vai atrás pra ver se o que a gente tá falando pra vocês é realidade. Eu não tenho medo, eu tenho um compromisso com a verdade, tá? Por isso que eu falo pra vocês e dou os devidos créditos a quem é a informação de direito. Jogador tem 32 anos de idade, faz aniversário 23, ó, fez recentemente 32 anos de idade. Então tem lenha pra queimar o Fabinho, hein, gente? Futebol brasileiro, eu acho que ele deita e rola, hein? Seria uma baita contratação se o Palmeiras fizesse. Tá aí, ó, o contrato dele terminando no dia 30/6/2026. Eu acredito que dá pra vocês enxergar aqui no cantinho aqui, ó, do Transfer Market. Avaliado aqui o mercado, passe dele em 13 milhões de euros. O que dificulta muito o Palmeiras, eu acho que não é nem esse valor, porque eu acho que o Palmeiras tem capacidade para pagar isso daqui para o Al Ittihad. O que dificulta é o alto salário do jogador, né? O Palmeiras teria que convencer o atleta a baixar o seu pedido salarial, porque eu acredito que está fora da realidade. Então, assim, o Palmeiras pode assinar um pré-contrato com o atleta a partir agora de janeiro e ele viria de graça. O Palmeiras não teria que pagar absolutamente nada para o Al Ittihad. Ele viria só na metade do ano de 2026, o que seria um baita negócio para o Palmeiras também. Mas um baita negócio ainda maior seria se o Palmeiras pagasse esse valor aqui e acertasse para ele chegar e começar jogando Campeonato Paulista no Palmeiras. Rapaz, eu vou falar um negócio. Esse jogador, repito, ele chega, veste a camisa, pode dar a braceleta de capitão para ele, que ele comanda o meio-campo do Palmeiras e ajeita essa molecada todinha para jogar futebol. Esse cara é muito bom de bola. E se vier pro futebol brasileiro, tem pelo menos aí uns 4 anos ainda de lenha para queimar. Aposta mais assertiva, né? A gente sempre fala, todo jogador é uma aposta. Mas quer uma aposta mais assertiva? Tá aqui. Fabinho, seria uma excelente contratação que faríamos para o ano. O Palmeiras começaria essa janela de transferências de 2026 com o pé direito, se consegue anunciar esse cara aqui vestindo verde e branco para o ano que vem. Porém, agora vem o banho de água gelada.
Primeiro, a informação que eu trago para vocês é do Jorge Nicola. Muita gente vai ficar com o pé atrás, até eu fico meio assim, né, de acreditar, porque de fato é uma negociação muito complicada, principalmente porque o jogador tem mercado na Europa e tem um salário muito alto. E também, né, a gente sabe como que a diretoria do Palmeiras é morosa para tocar essas coisas, né? Brincadeira. Enfim, eu não me iludo. Só acredito quando o cara tirar a foto e, ó, apontando o maior campeão do Brasil vestindo a camiseta verde e branco do Palmeiras, o manto alviverde. Só assim eu acredito, tá? Por enquanto, é só o Jorge Nicola dizendo que isso é prioridade do Palmeiras. É lógico que eu vou vasculhar, vou olhar, vou ler várias notícias por aí para ver se falam mais alguma coisa do atleta. Se tiver qualquer coisa, eu trago aqui de informação adicional para vocês, para repercutir com todos vocês e trazer minha opinião. Vocês gostariam da contratação do Fabinho? Posta aqui nos comentários. Para mim, não tem o que falar, tá? Se o Palmeiras contrata esse jogador, aí sim, a gente vem aqui, elogia, fala, ó, parabéns diretoria, parabéns a todos vocês, tá bom? Se contratar. E dessa forma eu vou terminando por aqui essa edição mais curta do seu canal Notícias do Meu Verdão, tá vendo? Tem gente que reclama que os vídeos são longos, tá aqui um vídeo curto pra você assistir aí, mas com informações muito relevantes pra gente repercutir sobre o mercado da bola do Palmeiras, tá bom? Se você ficou até aqui, é novo no canal e gostou do conteúdo, se inscreve, deixa o seu like que ajuda bastante. Você que assiste pelo celular, cara, dá aquele hypezinho, dá aquela... Você vai ali embaixo do vídeo, tem a aba de comentários, você arrasta pro lado e vai ter lá o hypar. Clica no botãozinho do hypar, você ajuda muito o nosso vídeo a alcançar novas pessoas, novos palmeirenses aqui no YouTube, tá bom? Sou eternamente grato a todos vocês. Tudo isso que eu pedi pra vocês fazerem é completamente de graça, não vai custar nada pro bolso de vocês, tá bom? Vou indo nesta, que o Papai do Céu deu uma excelente sexta-feira abençoada a todos vocês. Eu volto quando tiver mais informações do Palmeiras relevantes aqui no canal, então fique ligado, tá bom? Avante palestra!